Tô vendo minha tela aí, gente? Sim. Sim, sim. Isso. Ok. Bom, galera, então, na nossa última aula aí, nós finalizamos a nossa conversa sobre peixes, ok? E agora a gente vai seguindo aí para o nosso papo sobre a próxima classe, que é a classe anfíbia, ok? Quando a gente fala da classe anfíbia, segundo ano, a primeira coisa aí para a gente considerar é o nome, né? Bio, vocês sabem, significa o quê? Vida? Isso. Bio significa vida. Ótimo. E anfi? Alguém sabe o que significa o prefixo anfi? Anfi quer É dizer que, tipo, dois. que significa que ele vive na água, mas ele também pode viver na terra? Em dois lugares, no caso? Na verdade, anfi sempre quer dizer dois. Faz um prefixo, se refere ao número dois. Então, a palavra anfíbia, ela literalmente, né, numa tradução livre, ela significa duas vidas. É isso que o nome literalmente significa. E esse nome está relacionado, sim, a essa questão de você ter um estágio terrestre e um estágio aquático, né? Então, vamos só acertar aqui. A palavra bio significa vida e o anfi, dois, beleza? Essa referência, galera, se deve ao fato do animal apresentar duas fases, né, bem características, que é a fase larval, que é aquática, e a fase adulta, que é terrestre. Alguém me dá alguns exemplos aí, pessoal, de anfíbios, para a gente saber de quem falamos, pelo menos? Sapo? Sapos. Ok. Pode seguir. Acabou? Só sapo? Rã também, pessoal. Rã. Ah. Mais o que? Perereca? Pererecas. Mais o que? O jacaré, ele seria um anfíbio? Seria réptil, né? Réptil. Salamandras. Aí agora aqui a gente tem um grupo de anfíbios que são menos conhecidos, porque ocorrem pouco, né? A maioria do hemisfério norte. Salamandras, proteus, tritões. Tem um grupo que também ocorre aqui, bem comum, desde que a gente saiba onde a gente procura, que é a cobra cega, também é um anfíbio. Espera só um pouquinho, gente. Tem um som batendo no meu rosto aqui. Espera aí um pouquinho. Isso, cobra cega é um anfíbio. Você sabe o que é uma cobra cega? Sim, eu já vi no ensino fundamental. Beleza? Então, assim, alguém não sabe do que eu estou falando? Vamos pegar aqui umas imagens aqui, né? Cobra cega. Anfíbio. Então, ó. Isso aqui é disso aqui que você está falando, correto? É. Beleza. Isso aí. Então, isso aqui é uma cobra cega, é um anfíbio, que apesar do padrão vermiforme, né? E por isso o nome cobra cega, é um anfíbio. Salamandras. Vou botar aqui.
Salamandras, lembram aí, pequenos lagartos, só lembrando que lagarto é réptil, certo? As proteus e tritões têm mais ou menos o mesmo padrão corporal da salamandra. Vou botar aqui um só para mostrar, beleza? Ele é mais esguio, mas a lógica é mais ou menos a mesma. Inclusive... Peraí. Depois eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Aproveitar. Isso aqui dá para ver melhor. Mas não está muito legal, não. Vamos pegar esse aqui. E o Proteus seria mais ou menos a mesma coisa, beleza? Lembra bastante. Aí eu vou deixar essa foto aqui, eu quero depois pegar para mostrar discutir uma informaçãozinha que vocês que é relevante. Bom, então aqui, pessoal, coloquei os menos conhecidos. Vamos aproveitar aqui. Também quero mostrar uma outra coisa. A gente dá uma comparada depois, ok? Primeiro a gente vai fazer um conjunto de informações gerais e depois a gente faz uma comparação, tá? Deixa eu aqui. Gente, vocês podem falar comigo, beleza? Todo mundo sabe quais são os bichos que eu estou mostrando aqui, não sabemos? Aham. Quer dizer, a maioria sim. Beleza. Aqui coloquei sapinho. E aí faltou uma rã. Eu lembro que até o oitavo, nono, professor, por causa do popular mesmo, eu cresci pensando que rã era A mulher era do a prima do sapo. Rãs e sapos são de grupos distintos. Eles não são do mesmo grupo animal. Quer dizer, são anfíbios, né? Mas são de espécies diferentes. Deixa eu pegar uma rãzinha mais crescida aqui. Tem até umas bem grandes, inclusive, né? Vou pegar essa aqui mesmo. Aqui dá para ver, eu quero mostrar. Professor, pode falar. Uma dúvida que eu sempre tenho é qual a diferença entre rã, sapo e perereca? Então, é por isso que eu estou pegando as fotos aqui. Depois a gente vai fazer essa diferenciação, beleza? Por isso que eu estou botando aqui as fotos. Vamos caracterizar primeiro, depois a gente chega lá, fechou? Tá me ouvindo? Fechou? Topzera, professor. Bora lá. Beleza, então. Então, olha só, pessoal. Em relação a anfíbios, vamos começar com as informações básicas aí. Eles são considerados animais de transição. Ok? São considerados animais de transição. Como assim animais de transição? Eles representam, galera, a primeira tentativa dos vertebrados em irem para o ambiente terrestre. Beleza?
Então, eles representam aí a primeira tentativa dos vertebrados em saírem da água e irem para a terra. E aí, galera, isso acaba gerando algumas perguntas, né? A primeira pergunta é por quê? O que levaria os ancestrais dos anfíbios a saírem da água, um ambiente muito mais estável, e irem para a terra? O que vocês acham? Alimento? Alimento. É um nicho desocupado, né? Então, se eles saem do seu ambiente de origem, vamos dizer assim, eles vão para um ambiente novo e a colonização de ambiente novo traz como principal lucro o quê? A questão do Menos competição também. menos competição, exatamente. Então, valia muito a pena esses animais tentarem sair da água e irem para a terra. Porém, é óbvio que, como primeira tentativa, o sucesso não poderia ser absoluto, né? Então, esses animais apresentaram aí várias limitações, tiveram que vencer vários obstáculos, né? E conseguiram alguns, mas nem todos. Então, como é a primeira tentativa, eu não podia esperar também um sucesso de 100%, beleza? Uma das primeiras adaptações foi justamente a questão das patas. Então, anfíbios, entre os vertebrados, são considerados os primeiros tetrápodas, que quer dizer 4 membros. Peixe não tinha, né? Peixe é a origem dos anfíbios, peixe não tinha pata, beleza? Como ele está indo para a terra, esse animal ele teve uma série de limitações. Nós sabemos que os anfíbios, no ambiente que nós os encontramos, são, na sua maioria absoluta, ambientes aquáticos ou ambientes muito úmidos. Beleza? Ou a gente encontra anfíbio na água, ou a gente encontra anfíbio em ambientes úmidos. Eu nunca vou encontrar um anfíbio... Beira de rio, lagoa. Isso. Eu nunca vou encontrar... Nunca não. Nunca é uma palavra muito forte, né? Mas raramente eu encontraria um anfíbio no ambiente de baixa umidade, por exemplo, um ambiente árido. Tem. Existe uma espécie aí que se adapta, passa a maior parte do ano hibernando e tal, mas assim, como regra geral, não, tá? Então a gente vai encontrar esses animais em ambientes úmidos ou ambientes aquáticos. E por que dessa obrigatoriedade? Na verdade, galera, essa obrigatoriedade tem várias razões. E começa justamente por conta das suas 2 fases marcantes de vida, que é uma aquática e a outra terrestre. Então, quando a gente se remete aqui à fase aquática, eu estou me referindo à larva. Quem é a larva de qualquer anfíbio, pessoal? Vocês estão aí ainda? O sapo é o girino. De qualquer um. Então, De girino, todos? Até dá. De todos. Girino é o nome da larva de anfíbio. Então, qualquer larva de anfíbio, a gente vai chamar de girino. Não importa de quem. Beleza? Então, tá aí. Bom, essa larva, então, ela é aquática, e por ser aquática, pessoal, ela tem um padrão corporal que é condizente, né? A começar pela respiração. Como é que é a respiração de girinos? Branquial? Branquial. É uma respiração branquial. Esses animais têm nadadeira, tipo a cauda, né? Que funciona como uma nadadeira, por exemplo. Esses animais excretam amônia. Vocês lembram qual é a relação? Ser aquático excretar amônia? Eu não. É porque a amônia é uma excreta muito tóxica. E como ela é muito tóxica, o animal não consegue guardar. Então, o animal produziu, dilui e manda embora. Então, a água não pode ser um problema, porque senão o animal ele tem uma perda muito grande de água ao excretar amônia. Então, para excretar amônia, tem que ser aquático, beleza? Senão, não rola. Ah, eu acho que foi dito ontem, não foi? Sobre os peixes? Isso? Ou não?
No caso dos... É porque tem os peixes cartilaginosos que eles são ureotélicos, né? Eles não são amaniotésicos, mas os ósseos são amaniotésicos mesmo. Professor, então não poderia ter anfíbio em ambiente marinho? Não, não existe. Ah, tá. Não existe anfíbio em ambiente marinho. Mas por que você perguntou isso? Não entendi a relação que você quis fazer. Não, eu perguntei porque, como eles precisam de muita água, não sei se tem sentido, né? Mas eu acho que faria mal para eles por ser muito salgado, sei lá. A questão é essa mesmo, assim. Porque, por exemplo, o problema do anfíbio, na verdade, a lógica é o seguinte. Não, espera um pouquinho que a gente vai chegar lá. Aguenta um pouquinho. Senão a gente vai antecipar umas conversas aqui. Então, ó, eu tenho a outra fase, que é a fase terrestre, que é representada pelo animal na sua vida adulta. Certo? Beleza. Aí, o animal adulto, cara, obviamente, ele não tem mais uma respiração branquial. Durante a metamorfose, as brânquias, elas dão origem aos pulmões, elas se transformam em pulmões. Então, esses animais, literalmente, inventam pulmão. Os pulmões de verdade, como a gente conhece, né? Esses pulmões quem inventa são os anfíbios, tá? Só que é o primeiro pulmão que existe, que aparece. Ora, como é o primeiro pulmão que aparece, eu posso esperar muita coisa dele, segundo ano? Não. Não. Primitivo. É um pulmão de superfície muito pequena. Tá? Depois eu vou fazer uma observação para ele aqui embaixo. É um pulmão de superfície muito pequena, então ele não dá conta de obter, de fazer toda a troca que o animal precisa. E aí o adulto, o que ele faz? Ele complementa essa troca gasosa com a pele. Então, o animal adulto, ele tem uma respiração branquial, ou pulmonar e cutânea, tá? Não pode mais excretar amônia, porque já está na terra, né? Então, são animais, já na vida adulta, eles serão ureotélicos, que são os animais que excretam ureia. São essencialmente carnívoros. Qualquer coisa que se mova e caiba na boca, ele usa como alimento. Lembrando que ser carnívoro, galera, é comer outros animais, tá? E aí, pessoal, tem até uma situação aqui, ó. Por exemplo, quando o animal é herbívoro, ou se alimenta de restos vegetais, de algas, etc., o principal açúcar consumido é a celulose, que é um açúcar de difícil digestão. Então, no caso da larva, no caso do girino, o intestino desses animais é um intestino longo, o que possibilita aproveitar melhor o alimento, né? Durante a metamorfose, o intestino encurta, e como o animal ele se torna um carnívoro, o intestino agora ele deve ser curto. Então, inclusive, a fisiologia digestória do animal se modifica durante a metamorfose, tá? E isso, aí cabe, né, uma outra observação para aproveitar aqui, são os únicos vertebrados que sofrem metamorfose. Beleza? São os únicos vertebrados que sofrem metamorfose. Outros invertebrados sofrem, certo? A gente já viu isso, mas vertebrados só anfíbio, ok? E muda isso tudo aí que a gente está vendo. Por enquanto, alguma perguntinha? Não, tranquilo. De boa? Beleza. Isso. Só que aí, galera, isso aqui gera, essas informações anteriores geram algumas situações. Por exemplo, se o animal tem que fazer uma respiração, aliás, antes, né, eu falei com vocês que os pulmões, eles são pulmões, os primeiros são pulmões muito simples, que nós chamamos de pulmões saculiformes, ou seja, pulmões em forma de saco. Um pulmão em forma de saco, galera, ele tem uma superfície muito pequena.
E como ele tem uma superfície muito pequena, a eficiência na troca gasosa também é baixa. Tudo bem? Faz sentido? Sim. Quanto maior a superfície respiratória, maior a eficiência nas trocas gasosas, ok? Então, aqui, a eficiência é muito baixa, porque a superfície é muito pequena, então o animal precisa da pele para complementar essa respiração, certo? Só que, se eu considero que a pele está se tornando um órgão respiratório, ele tem que ser permeável, porque toda a superfície respiratória tem que ser permeável. Então, esses animais, galera, eles apresentam uma pele lisa. Quando eu falo pele lisa, pessoal, estou falando de desprovida de qualquer tipo de anexo epidérmico, tá? Não tem escama, não tem pelo, não tem pena, não tem nada. Uma pele lisa, ok? Pele desprovida de anexos, ok? Permeável, o que vira um problema para o animal em meio terrestre. Permeável. E toda superfície respiratória, ela tem que ser úmida para funcionar, senão ela não funciona. Tranquilo? E isso vira um problema para o animal, por quê? Porque o animal, em meio muito árido, ele começa a perder água para o meio. E começa a perder água para o meio, desidrata e morre. Assim, aí acho que foi, eu não sei quem foi que perguntou, foi Pamela, que fez a pergunta do mar lá? Foi eu que tava falando do sal. Mas eu quem? Eu não consigo ver aqui, que eu só vejo minha página. Pamela. Pamela. Então, Pamela, o fato dela ser permeável oferece para o animal um risco de desidratação. E aí, se eu coloco o anfíbio em ambiente marinho, onde a água é hipertônica, né, o animal começa a perder água para o meio. E perde água para o meio e, obviamente, morre. Beleza? Então, por isso que a gente não encontra nenhum anfíbio em ambiente marinho. Tranquilinho? Respondido sua pergunta? Sim. Tranquilo. Bom, mas o que a gente tem em termos de características, né, fisiológicas aí que nos interessam? Bom, A fecundação. Isso, calma aí. Esses animais, eles são dotados de cloaca. Lembra o que é cloaca? É aquele. Não sei se fala orifício, acho que fala assim, né? Um O orifício buraquinho. Que sai tudo. Então, mas a abertura é só a abertura da cloaca. O buraquinho lá, o fiofó da galinha, por exemplo, é a abertura da cloaca. A cloaca é uma bolsa. É uma bolsa Sim. onde chega os três, né? Que está ligado aos três sistemas: urinário, excretor, né? Reprodutor e digestório. Isso aí. Então, são dotados de cloaca. São animais, obviamente, dioicos, né? Tem macho e fêmea. Mas não tem órgão copulatório. Então, a fecundação é uma fecundação que acontece fora do corpo da fêmea. Então, é uma fecundação do tipo externa. Outro problema. Por quê? Porque a fecundação externa depende de água. Flagelo serve para quê? Flagelo serve para nadar, não é para andar. Então, para liberar os gametas, tem que ser dentro d'água. Um outro problema, assim como os peixes, esses ovos, os ovos de anfíbios, são ovos anamnióticos. Ou seja, são ovos sem âmnio. Ah, professor, não estou lembrando o que é âmnio. Sem casca? Não. Sabe quando a gente fala sempre, no caso da mulher grávida, que a gente fala assim, a mulher entrou em parto. Aí quando ela entra em trabalho de parto, o que a bolsa rompe, não é assim o termo que a gente usa? Uhum. A bolsa é o âmnio. Ok? A bolsa o âmnio é uma membrana que envolve o embrião todo e está cheio de líquido. Tá? Então, o âmnio é como se fosse a piscininha lá, a banheira privativa do embrião. Ok?
que o protege de uma possível desidratação fora d'água. E também não tem casca. Não tem uma casca impermeável também, o que piora ainda mais a situação. Então, a desova do anfíbio, ela tem que estar ou dentro d'água ou muito protegida, porque senão o embrião desidrata e morre. Tranquilos até aqui? Professor, Sim. o senhor tinha falado que os anfíbios, eles não podem viver em água salgada, certo? Certo. Só que eu tava pensando aqui, tem, por exemplo, os sapos no mangue, e o mangue é uma mistura das duas águas, doce e salgada. Cara, na verdade, assim, você até pode encontrar o sapo na interseção ali, né? Que é o que a gente chama, tem um termo que a gente usa, apicum. A gente até pode encontrar sapo na região de interseção ali, no limite entre o ambiente terrestre e o ambiente de manguezal. Dentro do manguezal não tem não, cara. E se ele ficar lá, ele morre. Naquelas árvores, sabe? Tá ligado? Assim, naquelas... A não ser que for uma perereca, né? Porque perereca é arborícola. Mas mesmo assim, eu não me lembro de ter visto uma perereca, um sapo, uma rã dentro do manguezal. E olha que eu já fui em muitos manguezais, eu não me lembro de ter visto. Você está falando por experiência ou por que você acha? Não, eu achava, eu fui pesquisar na internet e lá falava que tinha. Então, mas você nunca viu. Eu não lembro de ter entrado em mangue, já passei perto, mas então não. Então, cara, mas assim, dentro mesmo do manguezal, muito difícil você encontrar anfíbio. Muito difícil. Você pode encontrar naquilo que eles chamam de apicum. O apicum é aonde o mangue termina e o ambiente terrestre começa, sabe? Ali aquela região tipo de limite mesmo ali, né? De fronteira entre o ambiente terrestre e o manguezal. Mas lá dentro do mangue, assim, você não acha, não. Não acha, não. Ok? Sim, sim. Bom, mais o que? E tem a larva, né? Pô, você tem uma larva aquática, também é um problema, né, gente? Como o próprio nome sugere, larva aquática precisa de água. O que limita ainda mais a vida do animal fora de ambiente úmido ou de ambiente aquático, certo? Até aqui, perguntinhas? De boa? Tá tranquilo. Show. Bom, e aí, galera, a gente tem a classificação. Lembrando, anfíbio está em qual nível taxonômico? É um filo, é um reino, é uma classe, é uma ordem? O que é anfíbia? Classe? Uma classe. E abaixo de classe é o quê? Família? Olha qual é o nomezinho, qual é a palavrinha Reino. mágica? Qual é a palavrinha mágica? Reficofage. Reficou o C de classe, o O é de quê? Ordem? Ordem. Então, quando a gente fala de classificação, nós estamos falando de ordens de anfíbios, ok? Então, a primeira ordem, a ordem Anura, ou a ordem dos anuros, beleza? E aqui, pessoal, lembra que eu falei assim, ó, às vezes conhecer prefixo e sufixo ajuda pra caramba, tá? Principalmente na biologia, ó. Uro quer dizer cauda. E quando eu coloco um A na frente, eu estou fazendo uma negativa, certo? Quais são os anfíbios adultos que na vida adulta não tem cauda? Sapo. Sapo. Sapos, rãs e pererecas. São anuros. E por que eles não têm cauda? Porque eles perdem essa cauda durante a metamorfose. Então, perdem a cauda durante a metamorfose. E por que eles perdem a cauda durante a metamorfose? Galera, lembra que eu falei com vocês que até o intestino muda? O intestino encurta durante o processo de metamorfose? Ele, sei lá, encurta para aumentar a eficiência quando...
Não, ele encurta porque quando você digere carne, quando você é carnívoro, né? O alimento não pode ficar muito tempo no tubo digestivo. Uhum. Até porque ele digere muito rápido, né? Aí diminui o tubo digestivo. Aí diminui o comprimento, isso aí. Metamorfose. Deixa eu melhorar aqui essa letra aqui. Então, o que acontece? Se o intestino está mudando durante a metamorfose, o animal vai poder comer? O que vocês acham? Se o intestino está modificando, você vai poder comer? Eu acho que para modificar vai precisar de energia, então não poder Não, comer. não, mas sim, mas a minha pergunta é, se você está mudando o intestino, que é o seu principal órgão de digestão, você vai poder comer enquanto ele está Não, mudando? Não. não, acho que não. Então, a cauda, ela é consumida porque ela funciona como uma reserva, como uma reserva energética que vai garantir o anfíbio enquanto ele estiver sofrendo a metamorfose. Por isso que ela some, tá? Professor, e Sim. ter a cauda, o único benefício mesmo é o tubo maior? E? Quais são os benefícios de ter cauda? É só mesmo o tubo Não, ser maior? no caso da cauda aqui, a cauda, ela é uma nadadeira, né? Certo? Mas assim, em outros animais também. Não, aí depende. Ah, sim. Tem animal que usa a cauda como um quinto membro, tipo os macacos, por exemplo. Tem os felinos, né? Os felinos, os canídeos, usam a cauda para equilíbrio durante a corrida. Enfim, depende. Canguru também. Então depende de quem a gente está falando. Nesse caso específico aqui, o girino. Opa, o que eu fiz aqui? O girino ele tem porque é a nadadeira dele. Certo? O girino tem porque é a nadadeira dele. Aí o que acontece? Se o animal não vai comer durante a metamorfose e durante a vida adulta não vai ter tanta, né? Não vai precisar tanto da cauda assim. A cauda literalmente é consumida. Ele come ele mesmo durante o processo de metamorfose. Ele consome as reservas armazenadas na cauda, que é um processo que a gente conhece como autofagia, comer a si mesmo. Beleza? Professor, Pode falar. ele come a cauda, vai lá e morde? Não. Ou ele só absorve? Isso, só absorve. Tipo você aproveitar a gordura que você armazena no corpo. Beleza? Não é comer no sentido literal da palavra, não. Segue? Sim. Beleza, então. Aí agora, galera, olha só, como eu estava falando com vocês, né? Você tem aqui, deixa eu aproveitar essas fotos. Você tem aqui, vai duplicar não? Ó, você tem aqui pô, entendi. Peraí. Ou isso. Isso, boa. Bom, então vamos lá. Vamos levar esses exemplares que eu peguei lá para baixo. Ó, vou botar aham. Vou botar na sequência que está aqui, beleza? Aham. O sapo. O sapo. Aham. E a perereca. Que todos são anuros, né? Como a gente comentou aqui agora, todos são anuros. Beleza.
Aí alguém me perguntou quais eram as diferenças entre eles, não foi isso? Eu não consegui ver aqui quem era. Quem foi que falou? Acho que foi o Paulo. Paulo. Beleza. Então, olha só. Primeira coisa aqui, pessoal, vamos começar pelos sapos aqui. Ó, vocês estão vendo que o sapo, ele tem uma verrugona aqui, ó, atrás dos olhos? Uma aqui e outra aqui do outro lado? Sim. Conseguem ver? Isso aí, pessoal, são glândulas de veneno, que nós chamamos de glândulas paratoides, beleza? São glândulas de veneno e, obviamente, isso torna todo sapo venenoso. Venenoso, porém não peçonhento. Lembramos qual é a diferença? O peçonhento, ele tem uma, por exemplo, uma abertura para... Tem a peçonha. Ele O que é a peçonha? é um lugar... É um... É a garra? mais ou menos uma garra, né? Uma ponta, onde ele Preso, inocula preso, o veneno. É o que inocula o veneno. Isso aí. Uhum. Isso aí. Então, ó, isso que eu circulei ali são chamadas de glândulas paratoides. São glândulas de veneno. Ok? Então, esses animais, eles são venenosos. Porém, não são peçonhentos. Aí eu pergunto, qual é a vantagem de você produzir um veneno e você não poder inocular? Ele joga em spray? Não. Jogar spray e inocular, não? Não seria, mas ele também não consegue fazer isso, não. Que inocular é injetar, né? Ele não consegue fazer isso, não. Mordida, provavelmente, se alguém morder ele. Isso aí. Quem é o principal predador de sapo? Cobra? Cobra. E cobra engole suas presas geralmente por onde? Pela cabeça. E esse veneno, ele é absorvido pela mucosa, que é esse tipo de pele do lábio aqui, ó, que tem na boca da cobra também. Então, quando a cobra pega o sapo e tenta engolir pela cabeça, ela comprime essas glândulas paratoides, o que faz com que o veneno seja liberado. E esse veneno, dependendo de quem é a cobra, pode afetá-la e salvar a vida aí do sapo. Ou pelo menos evitar. A cobra passaria a evitar predar outros indivíduos da mesma espécie, certo? Então ele só vai machucar, mas vai ficar bem. Mas depende, vai depender da cobra, né? Depende da cobra. Tem cobra que Não, eu disse o sapo. Se, por exemplo, a cobra largar e estourar isso aí, isso. E só que se a cobra for venenosa, na mordida ele inocula veneno, então o sapo morre. Aí o sapo morre de qualquer jeito, mas assim, outro sapo da mesma espécie será evitado pela cobra. Entendeu? Sim. Outra coisa, repare uma coisa aqui, ó. Sapos têm pernas curtas. Tem pernas pouco desenvolvidas. Porque sapo não pula, galera. Sapo anda. Sapos se deslocam caminhando e não pulando. Já ouviram aquele ditado que a necessidade faz o sapo pular? Já ouviram esse ditado? Já. Esse ditado só faz sentido porque o sapo não pula. Então, ele só pula se precisar muito. Então, as pernas desses animais são pouco desenvolvidas, tá? Quando eu olho a rã, primeiro, não tem glândula paratoide. Né? Porque aqui o sapo, galera, se o animal é venenoso, ele não é comestível, né? Pra gente. Então, são animais não comestíveis pra gente. A rã, ela não tem veneno. Como ela não tem veneno, esses animais, como vocês sabem, são animais comestíveis. Muito saborosos, por sinal, tá? E aí eu queria que vocês reparassem, ó, olha o tamanho da perna. Esses animais, eles têm pernas bem desenvolvidas. Por quê? Porque a rã, sim, a rã é uma exímia saltadora e uma excelente nadadora.
Fala saúde, gente. Saúde. Saúde. Obrigado, amém. Então, ó, exímia saltadora e exímia nadadora também. Porque se você reparar ali, ó, tá vendo o que eu encontro entre os dedos das pernas? Dos pés, né? Membrana. Exatamente. E essas membranas interdigitais servem para quê? Para nadar. Nada melhor. Para nadar. Então, esses animais, eles apresentam membranas. Essas membranas são chamadas de membranas interdigitais. E elas são muito úteis para o animal que nada. Beleza? Já a perereca, beleza? Já a perereca são animais venenosos. Não tem glândulas paratóides, porque as glândulas paratóides, elas são locais de acúmulo de glândulas de veneno. No caso da perereca, está espalhada por toda a pele, não tem um lugar específico, tá? Mas elas são venenosas. Então, obviamente, são animais que, pra gente, são animais não comestíveis, beleza? E ela também não é peçonhenta. Não, também não é peçonhenta. E Então, se a gente chegasse perto de qualquer um desses, não daria nada, né? Não daria nada. O veneno da perereca eu sempre ouvi falar que era externo, tipo... Não, todos os dois, né? Se o animal tem condição de estresse, o veneno vai ser secretado como se fosse o suor. Ele é secretado sobre a pele. Entendeu? Agora, foi o que eu falei. O veneno, ele é absorvido pela mucosa. Então, vamos supor, peguei uma perereca venenosa lá, bem venenosa na mão e tal. Aí, na hora que eu fizer isso, o animal vai ficar estressado, está apavorado. Então, ele começa a secretar o veneno. Então, o veneno vem para minha mão. Aí, se eu levo a mão ao olho, o nariz, a boca, esse veneno é absorvido. Mas se esse bicho pular na gente assim, sei lá... Você tá vendo muito filme, Pana. Você tá vendo muito filme. Isso não vai acontecer, não, beleza? O perereca não vai pular em cima de você, não. Fica tranquilo. Ele come sua cabeça. Claro. Você tá vendo muito filme aí. Não rola isso, não, tá bom? Bom. E aí, galera, como são animais venenosos, arborícolas, vocês estão vendo aqui, quer ver? Ó, olha o que eu tenho na ponta dos dedos aqui, ó. Dá para ver? Sim. Sim. A ponta dos dedos tem pequenas ventosas. E essas ventosas servem justamente para quê? Para fixá-las, exatamente. São ventosas digitais, né? Ventosas na ponta dos dedos. Por exemplo, quem tem casa de campo, casa de praia, fica muito tempo fechada, geralmente quando entra, acha a perereca dentro de casa. Normalmente aonde? No banheiro? No banheiro. E normalmente ele presa, né, aderida à louça sanitária, né, ao vaso sanitário. Porque tem a água no vaso sanitário. Ok? E isso também explica porque quando você joga sal no marrão, no sapo, ele fica apavorado. Porque o sal vai fazer com que ele desidrate, a pele seca e o animal não vai conseguir respirar direito. Então ele está morrendo asfixiado e em seguida desidratado. Professor, as pererecas são menores, não são? Sim. Desculpa. Não, pequenas. Pererecas, tem perereca, cara, que é desse tamanho assim, ó. As pererecas tem de vários tamanhos, mas elas são bem pequenas no geral. Elas ficam desse tamanho. As maiores devem chegar a isso aqui. Agora, a rã, não. A rã consegue ficar grande. A rã que a gente cria... Eu confundi a ordem. A rã que a gente cria aqui no Brasil, que é uma rã africana, a rã touro, para comercialmente, né? Ela, se o cara não deixa porque não é viável comercialmente, mas se ele deixar, eu já vi rã touro com 1 quilo, 1,2 kg. Tem uma rã nativa de Mata Atlântica, chamada de rã pimenta,
que no criador ela chega facilmente a 1,5 kg, 1,8 kg, uma única rã. Então, rãs pode ficar grande, sim. E tem uns sapos também que são bem grandes. Mas rã ficam as bitelas mesmo. Professor, Cativeiro, né? então se a gente encontrar, sei lá, um desses bichos no quintal, aí para diferenciar eles, assim, só olhando, a gente ia perceber essas glândulazinhas aí no sapo, sim, isso. a perna, por ter uma perna grande, aí seria a rã. E a pele é mais fininha, a pele é mais lisinha, não é toda caracachenta igual do sapo, né? E na perereca, se não tivesse nenhuma dessas duas características. Ela vai estar presa em algum lugar. Ah, tá. Ela vai Entendi. estar na parede. Se ela está presa na parede, Ela não fica no chão, não? Oi? Ela não fica no chão, não? Não ouvi. Ela não fica no chão, não, a perereca? Não, ela pode, mas se ela puder evitar, ela evita. Raramente você vai encontrar. Às vezes você pode encontrar a rã num cantinho, né? Entre a parede e o piso, assim, escondidinho e tal. Mas normalmente ela está na parede, na árvore, na folha. Tranquilo? Uma outra coisa também, pessoal. Pode falar. A Melissa está pedindo para você aceitá-la. Peraí, Alice. Ok, pronto. É porque às vezes dá um sinalzinho, às vezes não faz. Então, olha só, por exemplo, quando a gente fala de reprodução de anfíbio, gente, vocês que ano que vem vão estar fazendo Enem e tal, geralmente, o que aparece numa prova é esse ciclo aqui, que é o ciclo de Anura. De Anura quase que rã só, tá? Então, esse aqui vale a pena a gente falar um pouquinho dele. Dos demais, não. Mas esse aqui vale. Ok? Eu vou botar o ciclo aqui embaixo. Passou aí da folha. Então tá aí, o ciclo de rãs. Vamos tomar como exemplo o ciclo de vida de rãs, tá? Então vamos lá. Primeiro, aqui a gente está vendo um animal adulto e que vai copular com a fêmea, né? Existe cópula. E aí eu falei com vocês que a fecundação acontece aonde? Na água. Na água. Então vamos imaginar que isso aqui é a fêmea. Então quando o macho namora com a fêmea, ele dá um apertão lá na fêmea e a fêmea acaba liberando os seus óvulos na água. Aí o macho vem e libera os seus espermatozoides na água também. Então, a fecundação vai acontecer na água. Fecundação, portanto, do tipo externa. Alguém quer perguntar? Pode falar. É esse daí que é o abraço nupcial? Isso aí. Na verdade, tem até um outro nome. É amplexo. O nome desse abraço nupcial é amplexo. Então, você tem o macho, ele abraça a fêmea, dá um apertão, a fêmea libera os óvulos, aí logo em seguida ele libera os espermatozoides sobre e rola a fecundação. Aí formam os ovos. Como eu falei, esses ovos são ovos anamnióticos, então eles têm que ficar protegidos da desidratação. Quando eclodirem, vão liberar um estágio larval, que são os girinos, cuja preocupação é comer, para que sofra metamorfose. Então, aqui, ó, vocês estão vendo o início da metamorfose da larva. Então, aparecem os membros posteriores primeiro, depois os anteriores. A cauda, ela vai regredir,
ela vai regredir por quê? Porque ela é uma reserva energética, o animal para de comer, então ele usa as reservas na cauda, por isso que ela diminuiu aqui, ó. E aí o animal, ao emergir aí os membros anteriores, ele vira um adulto em miniatura, né? Um adulto em miniatura que a gente chama de imago. Ele chega à vida adulta e começa tudo de novo. Bem simplesinho. Perguntas? Suave? Suave. Ok. Uma questão interessante aqui, galera, é que... Vou botar como observação para aproveitar esse cantinho. Professor, Pode falar. desculpa interromper, mas eu acho que Não. o Pedro está esperando. Tem mais gente aqui? É. Não tem problema interromper não, tá, gente? É porque às vezes faz, como eu falei, às vezes dá um alerta, às vezes não dá um alerta. Aí eu não consigo saber mesmo. Olha só, como um anfíbio respira pela pele, pessoal, esses animais são extremamente sensíveis à poluição. Então, quando o ambiente está poluído, galera, a primeira coisa que morre é anfíbio. A primeira coisa que diminui é anfíbio. Beleza? Então, são muito sensíveis à poluição. Então, acabam funcionando, eles acabam servindo como bioindicadores. Se a população de anfíbios está de boa, é porque o ambiente também não está poluído. Se a população de anfíbios começa a diminuir, pronto, alguma coisa aconteceu, alguma coisa está contaminando o ambiente. Então, em muitos lugares, eles são usados literalmente como bioindicadores e as suas populações são monitoradas. Fechou? Fechou. Isso por quê? Isso porque a pele, como o animal respira pela pele, a pele é permeável e isso torna o animal muito suscetível. Isso é todos os anfíbios ou só eles? Todos os anfíbios. Todos os anfíbios. Aí a gente vai para o outro grupo, que é a ordem dos urodelos. Urodelos. Pessoal, urodelo, olha o nome, né? Eu falei com vocês que uro quer dizer o quê? Cauda. Cauda. Esses animais, pessoal, eles mantêm a cauda durante a vida adulta. Eles não perdem, né, como acontece com os anus, ok? Durante a vida adulta, ok? E aqui, nesse caso, são aqueles que eu falei, né? Salamandras, tritões, proteus. Pessoal, esses animais são familiares para vocês? Os dois primeiros, sim. Sim? Você já viu quantas salamandras? Só na internet, professor. Não, Sei de nome, só. ao vivo. Não, ao vivo eu nunca vi. A maioria desses animais, galera, se encontra no hemisfério norte. Se eu não me engano, salvo engano, na América do Sul inteira, eu só tenho uma espécie de salamandra. E ainda assim, vive lá na Amazônia peruana, nem é na Amazônia brasileira, por exemplo. Tá? Então, assim, são animais que não fazem parte da nossa fauna cotidiana. Então, são animais realmente que a gente não encontra, tá? Não tem muita familiaridade, vamos dizer assim. Uma coisa interessante nesses animais é um fenômeno chamado de neotenia. O que é essa neotenia, galera? Vamos imaginar uma salamandra vivendo na Europa, por exemplo. Na Europa, como regra geral, o clima ele é um clima temperado. E clima temperado, pessoal, é aquele clima que tem estações muito bem definidas, né? Então, o inverno ele é muito rigoroso, etc. e tal.
E aí, galera, em que época do ano vocês acham que esses animais vão se reproduzir lá, no hemisfério norte? Em que estação do ano? No verão. Depois do inverno. Depois do inverno, primavera, verão, que é quando inicia essa estação chuvosa, né? Então, o animal tem que reproduzir, nascer, crescer e se reproduzir de novo. Então, o que esse animal faz? Quando a estação chuvosa ela estica um pouquinho mais, dá tempo do animal chegar à vida adulta. Ainda com ambiente com muita água disponível, muito alagada, muito charco, muitas poças, etc. E tal. E aí, como dentro d'água é muito melhor, o animal mantém algumas características larvais, mesmo na fase adulta. E esse fenômeno é chamado de neotenia. Tá? Então, por definição, a neotenia é a manutenção de características larvais na vida adulta. Pode falar. Aquele animal, acho que é axolote o nome, ele passa por isso, não passa? Isso, que é uma salamandra. Aham. Né? Que é um tipo de salamandra. Ó, Queria um desse. Ele é maneiro, né? Mas Eu a galera tenho bota em aquário, essas coisas. Conheço uma pessoa que tem uns 3 desses. Um preto, um branco e o outro misturado. Tem gente que curte, assim. Eu, por exemplo, assim, eu tenho aquário. Mas eu não posso botar, né? Porque se eu botar, ela vai comer meus peixinhos todos. Aí não rola. Ela vai olhar assim e falar, peixinho gostoso. Filé mignon, né? Aí eu vou dar vou alimentar só com filé mignon, aí não dá, né? Bicho? Não dá pra mim. Eu não como filé mignon, ela vai comer? Aí olha só, pessoal. Repara o seguinte, isso aqui é um proteus, né? Como eu tinha falado com vocês, isso aqui é um proteus. E esse proteus, ele já é adulto. Ele já é adulto, e olha o que eu estou vendo aqui, ó. Reconhecemos isso aqui? Sim ou não? Esqueci o nome. Não. Não Você pode reconhece? subir só um pouquinho a página, por favor? Posso. Obrigada. Não reconhece o que é isso? Brânquia? Brânquia. Então, vocês estão vendo aí um animal já adulto e dotado de brânquias. Então, o nome disso que é neotenia, o nome desse fenômeno, é o animal tá já adulto, mas ainda tem alguma característica larval. Tranquilo? Beleza. E, por último, ordem ápoda. Sem parte. Olha, isso aí. Olha o nome, 100 membros, né? Então, aqui é que a gente coloca a cobra cega. As cobras cegas entram aqui. Cobra cega também pode ser chamada de Cecília, o nome popular, né? Cecílias. Eu estou me referindo ao mesmo animal. Qual foi o exemplo que você deu do anterior, do uru alguma coisa? Todo ali, ó. Salamandra, tritão, proteus. Tá, desculpa. Beleza? E aí, galera, olha só. Aqui a história muda um pouquinho. Muda um pouquinho porque esses animais têm hábitos fossoriais. O que é ter hábito fossorial, segundo ano? Segundo ano. Você já falou, esqueci. Olha o nome. Fossorial vem de quê? Viver entre os fósseis? De fossa, de poço, de buraco. Esses animais, eles vivem enterrados. Beleza? Eles vivem enterrados em solos úmidos.
Daí a ideia de perder as patas, né? Através da seleção natural, claro, né? Através da evolução. Então, como esses animais vivem dentro do solo, em galerias, etc. e tal, não ter membros é um facilitador. E aí, galera, se a gente compara Ápoda com Urodela e com Anura, qual que vocês acham que é o mais atual, o mais derivado? Qual dos grupos? Ou, aliás, qual que vocês acham que é o menos atual? Ápoda. Mas é justamente o contrário. Yeah. Esses são os mais derivados. Esses são os mais atuais. Porque eles estão mais habituados com o ambiente... Terrestre. Eles têm mais facilidade fora do ambiente marítimo, seria isso? Aquático. Não. Na verdade, né, quando eu faço essa pergunta para vocês, pessoal, o raciocínio tem que ser assim. O que é mais fácil? O que eu consigo explicar? Todo anfíbio ganhou pata, menos cobra cega. Ou todo anfíbio ganhou pata, inclusive cobra cega, e ela perdeu ao longo do tempo. Eu consigo explicar ela perder. Adaptação, seleção natural. Eu não consigo explicar ela não ganhar. Como é que eu vou dizer? Qual é o argumento para ela não ganhar? Ah, Deus não quis. Não tem porquê todo anfíbio ganhar e ela não. Concordam? Sim. Então, isso quer dizer que os ancestrais das cobras cegas Isso aí é tinham patas. panelinha, hein? Como é que é? Isso aí é panelinha. Isso aí. Então, olha só, os ancestrais das cobras cegas tinham patas e elas perderam em função dos seus hábitos de vida, né? Hábitos fossoriais, tá? Só que isso gerou alguns problemas. Se ele vive enterrado no solo, eu não tenho mais a questão da água para rolar a fecundação. Eu não tenho mais a questão da água para o girino viver. E isso era um problema. Então, como é que esses animais resolveram isso? Nesse grupo, nos outros grupos, a fecundação era externa, né? Nesse grupo, a fecundação é interna. Beleza? E se a fecundação é interna, existe um órgão copulatório. Existe aí um órgão copulatório que não existe nas ordens anteriores, que é chamado de falodeu. E eu também não tenho uma larva. Porque a gente sabe que a larva aqui, ela é aquática, né? E o animal está dentro da terra. Então, aqui o desenvolvimento é do tipo direto. Já nasce uma cobra cega júnior. Fez sentido para vocês, galera, o que eu falei? Fez. Então, ó, reparem, tudo isso aqui, ó, está relacionado aos seus hábitos de vida. Então, a gente está falando de adaptação, seleção natural, inclusive a ausência de membros, né, que eu acabei escrevendo aqui porque eu achei meio óbvio, mas vou colocar aqui. Inclusive, os hábitos fossoriais também estão relacionados à perda dos membros. Perguntas? Suave? Beleza. O documento anterior eu já mandei para vocês? Já. Já, o de até peixes, né? Aham. Então, peraí.